Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o diretor do Sindicato dos Médicos do Pará, Dr. João Gouveia, já que a questão dos médicos, principalmente a importação de médicos do exterior, entrou na pauta do dia. Doutor João, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Agora todos estão comentando, estão discutindo, está previsto para amanhã um grande movimento, né? Talvez até de paralisação dos médicos do Brasil todo, não é? É uma questão extremamente polêmica, que ninguém tem 100% de razão, mas é bom que esse assunto venha a discutir. Vamos começar logo por esta questão. Qual é o posicionamento do sindicato? O sindicato funciona de forma colegiada. Não existe um presidente do sindicato, são quantos diretores? Nós temos 22 diretores. 22 diretores e não tem uma liderança só. Isso talvez... Não, é distribuído entre cada um tem a sua função e tem a sua... Qual seria o posicionamento do Sindicato dos Médicos do Pará, já que o senhor sabe que em função das carências regionais, aqui teria maior contingente de médicos importados, não é? Aí fica aquele negócio, tá, não traz o médico importado, mas também os médicos nacionais não querem ir para os lugares mais remotos. Outro dia eu li alguma coisa que 82% dos médicos do Pará estão na Grande Belém, ninguém quer ir para o interior. Aí as pessoas estão morrendo. Aí o médico reclama, eu não vou para o interior porque eu sou mal remunerado, não tenho equipamento. Ah? Mas e aí? Não dá para resolver tudo de uma vez. Vai deixar os nossos irmãos lá morrerem sem nenhuma orientação, sem nenhum cuidado? Então é extremamente polêmica essa questão. Eu queria saber da opinião do sindicato. Pois é, a nossa opinião, inclusive emitimos agora recentemente um documento oficial das entidades médicas, não só do sindicato, como o Conselho Regional e a Sociedade Médico-Cirúrgica, e que reflete também o pensamento das entidades médicas nacionais, é que é uma falácia de que nós temos falta de médicos no Brasil. Nós temos 400 mil médicos no Brasil, 2 por 1.000 habitantes, e a OMS preconiza 1 por 1.000 habitantes, que seria o ideal, né? E nós temos falta de médicos, sim, no Sistema Único de Saúde. Para você ter uma ideia, nós temos uma proporção de 4 médicos no sistema privado para atender 45 milhões de habitantes no Brasil, e temos proporcionalmente um médico para atender 145 milhões de habitantes. Então, na verdade, o que falta não é médicos no Brasil, falta médico no Sistema Único de Saúde. E por que falta médicos? Aí é que vai a nosso grande questionamento. Falta médico porque falta infraestrutura, condições de trabalho adequadas, falta uma remuneração digna, uma carreira de Estado, como nós estamos querendo, que o médico, assim como os juízes, promotores, delegados federais, eles têm uma carreira. Tem um concurso nacional para classificar... uma carreira de Estado, que a categoria médica seja considerada uma carreira de Estado. Que aí você vai permitir que o médico, não só na hora de se aposentar, né, que hoje em dia nós temos uma situação dramática no estado do Pará, 80% dos médicos do estado do Pará não tem vínculo empregatício nenhum, nem seletista e nem estatutário. Então, vivem de contato formal, de boca, muitas vezes, e é uma situação muito ruim. Então é isso que nós estamos reivindicando. Isso não vai resolver com o problema de médicos estrangeiros, porque a situação é falta de estrutura. Hoje a reivindicação do médico não é só a questão da remuneração, não é só a questão de condições de trabalho, nós temos até a questão da segurança hoje, que é um problema fundamental para que o médico vá para determinados locais, inclusive em Belém. Sim. E qual a solução se não tem recursos para resolver tudo isso imediatamente? Pois é, a gente não sabe o que é que o governo está pretendendo fazer com médicos estrangeiros. Ele vai ter que pagar esses médicos estrangeiros. Pelo que a gente ouviu falar do pronunciamento da presidenta, a prioridade é para os médicos nacionais. Caso eles não queiram, caso sobre vagas, seriam importados médicos de fora. Médicos que trabalham até sem equipamento, como os médicos cubanos. Que, na verdade, eles dão uma orientação. É uma medicina diferente, tudo bem, concordo. Mas é muito melhor do que nada. O senhor concorda? Pois é, deixa eu lhe dizer, a nossa preocupação, assim como, por exemplo, um médico brasileiro saia daqui, vá para Cuba, inclusive, ele tem que fazer o processo de validação deles, a avaliação eles têm, vá para a França ou vá para a Espanha, para qualquer local ele vai ter que ser avaliado. O que é que nós estamos querendo? Nós não somos contra a vinda de médicos estrangeiros. Até porque esses médicos estrangeiros, na maioria, são médicos brasileiros, são estudantes brasileiros que saíram para fazer faculdade, não tem vestibular. Sim, passariam por um crivo e me parece que receberiam uma autorização de 3 anos.
Pois é, mas como é que vai ficar o CRM deles? Quem é que vai emitir CRM para uma pessoa que não... Sim, passaria por um crivo do CRM. Não, mas quem faz o Revalida, que é o processo de avaliação, São as é o governo, sim, as universidades. Federais. E depois que ele passa pelo Revalida, é emitido a carteira. Se não vai haver o Revalida, os CRM não vão emitir carteira desse médico. Eles vão atuar sem carteira profissional. Então, é uma situação esdrúxula. É uma situação, inclusive, de soberania nacional. Nós não vamos aceitar uma situação dessa. Eu acho que tem condições do governo pagar uma remuneração digna, colocar uma infraestrutura adequada para o médico trabalhar e a população com certeza vai ter a assistência que merece. Nós temos problema de assistência médica no estado, aqui na capital de Belém. Nós temos várias unidades de saúde que não têm médicos por causa da remuneração. Um médico no município de Belém, ganha R$ 2.500. Como é que pode ter médico ganhando R$ 2.500? Nós temos no estado ganhando R$ 3.000. Nos hospitais públicos. Então você não pode ter uma saúde de qualidade pagando uma remuneração dessa. Parece que os recursos humanos na área da saúde é o patinho feio. Todo mundo só pensa em construir hospitais, equipar o hospital, gastar um bolo de dinheiro no Sim, nesse porque hospital. dá para colocar a placa, o senhor sabe disso, é uma questão política. É. Né? Agora geralmente mesmo, inaugura o hospital no ano eleitoral, isso faz parte. Agora mesmo na situação da Santa Casa, nós temos 2.800 funcionários da Santa Casa e o governo estava falando em privatizar. Parece que hoje na reunião que nós tivemos no Conselho, que foi abordado... Isso está afastado. O secretário de Saúde afirmou lá, e nós não estamos muito convictos disso, porque o governo do Estado não tem cumprido muitas coisas. Me parece que continuam morrendo 2 bebês por dia na Santa Casa. Essa média que nós temos observado. Agora, depois que houve o alerta que o sindicato denunciou através de um colega da UTI, eles tomaram uma série de providências, inclusive de não deixar lotar como estava lotando, e agora houve uma diminuição essa semana. Por falar em Santa Casa, bebê, há uma carência muito grave em Belém de leitos materno-infantis, não é verdade? Com certeza. Só que isso não vem sendo denunciado da forma que deveria ser. As maternidades fecharam, os outros grandes hospitais não têm interesse comercial pela maternidade, e aí? Pois é, isso é um problema que a gestão tem que resolver. Nós estamos discutindo esse problema na Santa Casa há muitos anos. E todo o tempo vai se cair no mesmo problema, nas crises. E por que acontece? O problema da Santa Casa, ele não está dentro da Santa Casa, ele está fora da Santa Casa, nos hospitais que deveriam estar dando assistência na proporção que a Santa Casa faz, que é alta complexidade. E por que os hospitais conveniados não querem fazer isso? Porque a tabela do SUS hoje não paga nem o custo operacional deles. Na área da pediatria, por exemplo, nós estamos somente com duas clínicas pediátricas aqui em Belém do Pará já. Provavelmente uma está anunciando que vai fechar e nós vamos ficar só com uma. Então, olha o drama que nós estamos na área infantil, que já é uma área deficitária, com um hospital só do sistema conveniado ao SUS. De novo, a Santa Casa vai sofrer de novo a situação da Sim, aí é uma pressão muito grande, porque a Santa Casa é o hospital de referência infantil, não é isso? Com certeza, Público. no Estado. No Estado. O hospital de referência infantil no Estado. Então, eu acho que tem que atuar na atenção básica, porque o problema da Santa Casa também é que o pessoal vai para lá, do Estado todo, que o pré-natal não é feito de forma adequada. Inclusive, em Belém não é feito de forma adequada. Experimente mandar uma pessoa sua conhecida para uma unidade de saúde de Belém do Pará para fazer pré-natal, para ver a dificuldade que ela vai ter de ser acolhida, fazer exame e de depois ter o parto. Então, é uma situação muito dramática. Isso não é só nos municípios, acontece dentro da capital. Agora, essa medida ou esse pronunciamento da presidente foi importante porque coloca o assunto em discussão. Até então estava todo mundo acomodado, as entidades médicas estavam acomodadas. Não, nós tínhamos... Nós vimos, por exemplo, em escala menor, o prefeito de Belém eleito chamou as entidades médicas, pediu que elas indicassem quem fosse tomar conta da Secretaria de Saúde. Indicaram o vice-presidente do Conselho de Medicina. Não foram as entidades médicas. Ele convidou uma pessoa de uma das entidades médicas do Conselho Regional de Medicina e ele aceitou. Não houve acordo tácito de Aí entidade. depois chega lá e diz, não tem verba. Quer dizer, ninguém sabia disso. Pois é. A impressão que fica é que, ninguém sabia disso. Vocês estão desinformados? Eu lhe digo o seguinte, se alguém me convidasse para ser secretário de saúde, eu não aceitaria. Principalmente nessas condições que se oferecem para um gestor trabalhar. Ele não se sentiu contemplado nas aspirações dele e ele preferiu sair a ter o nome dele jogado
aí exposto ao sistema público, todo mundo malhando, então ele preferiu sair. Eu espero que esse novo secretário que está assumindo, já é o segundo, né? Nós tivemos 8 na administração anterior, ele pelo menos... O senhor acha que as entidades de classe não têm um pouquinho de culpa nisso? De colaborar? Porque a administração pública quer acertar. Nenhum prefeito, seja que for, de que partido for, ele vai querer errar nessa área principalmente. Ele não vai querer errar nunca. Ele está tentando acertar. As entidades de classe que conhecem a situação, que conhecem os profissionais, elas ficam só reclamando de fora. Elas, quando são chamadas para ajudar, não vão, né? Tá bom, mas muito antes de ter essa discussão toda agora de médico e outras crises, as entidades médicas vêm apontando o diagnóstico. Nós temos diagnóstico no Sistema Único de Saúde, nós temos suficiência de verbas, tanto que nós estamos nas ruas colhendo assinatura para essa emenda popular que destina 10% das receitas brutas da União para a saúde. Isso vai representar um aporte de recursos de mais 40 bilhões, que não vai ser suficiente. Nós temos um problema da ineficiência de gestão. Você tem uma ideia, no município de Belém, no estado do Pará, 144 municípios, mais de 50% dos secretários municipais de saúde nem nível superior tem. Os outros 50%, a maioria não são da área da saúde. Então, a meritocracia, a questão da carreira, nada disso é observado. As pessoas colocam os profissionais para gerir uma área importantíssima que não tem capacidade. Aí você alia a má gestão por ineficiência, incompetência administrativa ou por fraude, que é muito comum também, aí você tem um desastre na área de saúde. Há verbas insuficientes aliado à ineficiência de gestão e fraudes, que são muito comuns na área da saúde também. Doutor João, tem um outro detalhe que a presidente também determinou. Vai aumentar o número de vagas nos cursos de medicina e vai liberar outros cursos de medicina. O senhor acha que isso ajuda a solucionar a médio prazo o problema? Olha, vai ajudar. Eu acho que agora daria, se o governo resolvesse fazer uma política de saúde e elegesse a saúde como prioridade, já daria para melhorar bastante a área da saúde, o que infelizmente não acontece. Nós somos favoráveis à abertura de residências médicas, qualificar os profissionais. Nós somos favoráveis à avaliação do ensino médico. Nós defendemos, as entidades médicas defendem que os estudantes brasileiros eles sejam avaliados no 2º ano, no 4º ano e no 6º ano. Mas não é só a avaliação dos estudantes, como o governo às vezes fazer o exame de ordem, que nós não concordamos. É avaliar a instituição, avaliar o professor e avaliar o aluno, para saber se o produto final disso aí é um produto de qualidade. E o profissional já no mercado não deveria também ser avaliado a cada 10 anos? Tem um programa da Associação Médica Brasileira que faz essa avaliação, faz uma certificação a cada 5 anos. Isso foi criado também pelas entidades médicas preocupadas com isso. Já existe isso? Já existe isso. Então já existe o profissional que está certificado? Sim, ele vai tendo, a cada 5 anos ele vai uma sendo... certificação de atualização. De atualização profissional. Então isso já existe, essa preocupação da qualificação, isso existe. E é por isso que nós estamos preocupados em trazer profissionais de outros países que a gente não sabe a qualificação deles. Então, passaria por um crivo das entidades aqui existentes, não? Olha, eles não vão chegar e amanhã começar a atuar. A prova do Revalida é uma avaliação que é feita em 3 etapas. Você tem a etapa teórica para saber se ele conhece as doenças mais prevalentes da região que ele vai trabalhar. Tem a prova prática para saber se ele tem habilidade para... Você vai trazer um cirurgião para operar aqui no Brasil se ele não sabe nem fazer cirurgia. E tem a prova da proficiência da língua portuguesa, para saber se ele vai poder se comunicar. Então, isso também os outros países fazem. Então, isso aí é para ter o mínimo de tranquilidade, saber que aquele profissional está habilitado para atender a população. Nós não estamos querendo fazer defesa corporativa, nós estamos defendendo, inclusive, a sociedade quando a gente faz luta para que a Revalida seja aplicada na prática. A prova do Revalida, o governo reclamou que a prova era muito difícil. O que é que nós fizemos? Acordamos a entidade médica. Se baixou o corte da prova, que era 7, se baixou para 5. Mesmo assim, foi um desastre. E os alunos que pior têm aprovação são os bolivianos e os cubanos. Exatamente o que Ou melhor, os brasileiros que vão estudar na Bolívia brasileiros que vão e estudar em Cuba. Né? Que vão estudar em Cuba. A gente tem visto aí na mídia que cada vez aumenta mais os cursos, principalmente na fronteira da Bolívia, é muito forte isso aí. Dizem que tem 20 mil estudantes brasileiros na Bolívia, só na Bolívia. E em Cuba só tem 2 escolas médicas. Eu não sei de onde é que vão trazer 6 mil médicos cubanos.
são 2 escolas médicas que não formam nem 200 médicos ao ano. Eu não sei de onde Como é que vai funcionar a manifestação que que as entidades médicas estão programando para esta semana? Bem, nós vamos fazer uma assembleia agora quinta-feira no CRM, com os estudantes de medicina e os médicos em geral, e vamos deliberar, porque na verdade a paralisação nacional que está programada é para o dia 3 de julho. E aí nós vamos organizar, cada estado vai organizar como é que vai fazer. Se é um ato público, se vai para a rua, cada um vai ter autonomia de organizar. E as entidades médicas, nesse mesmo dia 3, vão estar em Brasília, fazendo uma entrevista, fazendo uma declaração pública para a imprensa, dizendo qual é o objetivo desse movimento, que nós não somos contra a vinda de médicos, nós somos contra a vinda de médicos sem avaliação. Então tudo isso vai ser muito bem explicado. E temos a solução para isso, que é realmente uma política séria de interiorização, inclusive interiorização em outras capitais, não é só no interior do estado. Nós temos capitais de grande porte que têm problema de médicos. Como o senhor falou, aqui mesmo em Belém... Aqui mesmo em Belém nós temos... O SUS está desprovido. O SUS está desprovido. Falta médico, na verdade, no SUS. Nós temos médicos suficientes para atender a população toda. Com certeza, se o governo resolvesse fazer um plano de carreira de estado, nós não teríamos falta de médicos em nenhum município deste estado, e aqui na capital, inclusive, onde está concentrado mais de 70% dos médicos. Doutor João Gouveia, muito obrigado por essa entrevista. Vamos torcer para que isso se solucione o quanto antes e que o melhor para a população seja resolvido logo. Pois é, eu queria agradecer, ficar à disposição. As entidades médicas em nenhum momento estão querendo impedir que médicos venham para cá, é apenas que a legislação brasileira seja cumprida, e a gente espera que a gente consiga chegar a um bom senso. Até porque a Dilma, ontem, a presidente Dilma, já mudou o tom da conversa dela. Já disse que isso aqui não era bem assim, que ela vai dar preferência para os médicos brasileiros. A gente espera que isso seja realmente concretizado. Não, isso já ficou bem claro, que só virá de fora se os brasileiros não quiserem, as vagas que os brasileiros não quiserem, né? É natural que naquele momento de impacto ela tinha que fazer alguma declaração. Agora tem as adaptações, porque pelo menos fez com que as entidades médicas falassem, né? Pois é. Estavam um pouco assim meio caladinhas, agora tem que se engajar. Não, nós temos falado. O problema é que nós não estamos sendo ouvidos, né? Infelizmente não estamos sendo ouvidos. Nós temos uma política que a gente aprova, por exemplo, a questão da atenção básica, né? Que está uma inversão do modelo de atenção à saúde. Nós defendemos a atenção básica, onde se resolve 80% dos problemas de saúde. E você tem um modelo hospitalocêntrico, que é muito mais caro e vai tratar a doença, não vai tratar a saúde. Muito obrigado, doutor João. Tá, obrigado, ficar à disposição. Logo depois do intervalo, Júnior Soares, do Arraial do Pavulagem, estará aqui conosco. Eu volto já.